E aí, fanáticos por cinema? Eu sou a Nath e esse é o canal Cinemáticos. Hoje a gente continua a nossa jornada por filmes de comédia que ficaram na memória. Quando as coisas ficam muito tensas e a gente está cheio de problemas, estressado e cansado de tudo, nada melhor do que uma boa comédia cheia de ironias e personagens politicamente incorretos para fazer a gente rir e relaxar. Jim Carrey é um dos maiores atores de comédia, mas com certeza não é o único. Quando se trata de zoação, existem vários outros nomes memoráveis, e um dos mais lembrados, tanto pelos bons filmes quanto por algumas porcarias, é o queridíssimo Adam Sandler, que inclusive já deu as caras por aqui antes. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para você clicar. Adam Sandler fez alguns filmes que eu amo, e outros que eu odeio. E você, qual o seu filme favorito dele? E qual você detesta? Deixa aqui nos comentários. Aproveita, já deixa o like e se inscreve no canal. E vem comigo conhecer um dos trabalhos do Adam que eu realmente curto, ok? Bora lá! Todo mundo já assistiu pelo menos um filme do Adam Sandler na vida. Qualquer um. Ele tem uma filmografia bem extensa, o que não necessariamente quer dizer boa. Se a gente parar para analisar, tem algumas coisas bem escabrosas no meio dessa lista. Mas o filme de hoje, felizmente, não é uma dessas porcarias. Nope! Já que domingo passado tivemos o Super Bowl, que aliás foi sensacional, hoje a gente segue no clima de futebol americano, com uma das melhores comédias de esportes que eu já tive o prazer de assistir. Parece exagero? Talvez um pouquinho, mas o filme realmente é muito legal. Com vocês, o imperdível Golpe Baixo. Oi, Lina. E aí? Golpe Baixo. Paul Crewe é um ex-jogador de futebol americano acusado de entregar resultados de jogos por dinheiro. Depois de ser pego dirigindo bêbado, ele é preso e enviado a uma penitenciária. Lá, o diretor fanático por futebol quer que ele treine um time de prisioneiros para competir com os guardas. Paul recruta um time com os melhores jogadores dentro da prisão, e o que eles mais querem é uma chance de vingança contra os guardas. Golpe Baixo foi lançado em 2005, custou 82 milhões de dólares e arrecadou pouco mais de 190 milhões. No Rotten tem aprovação de 31% dos críticos e 62% do público, o que já é algo considerável. Entre os usuários do Google tem aprovação de 93%, definitivamente uma ótima nota. Esse com certeza é um bom filme de comédia, embora também tenha seus altos e baixos. É uma refilmagem de filme de 74, e a primeira coisa que você tem que ter em mente ao assistir é que ele é protagonizado pelo Adam Sandler, ou seja, temos aquela mesma atuação típica dele o tempo todo. Eu não sei bem como definir, mas tem sempre aquele ar meio bobinho, fazendo piadas que ele próprio sabe que são ruins. A dublagem é a mesma de vários outros trabalhos do ator, então soa do mesmo jeito sempre, aquela voz meio pastosa, arrastada, querendo ser engraçadinho o tempo todo. Se você já viu qualquer filme dele, sabe do que eu tô falando. Mas mesmo tendo a mesma atuação de Sandler que a gente vê em praticamente qualquer trabalho dele, Golpe Baixo é um filme muito bom. Sandler interpreta Paul Crewe, um ex-jogador de futebol americano super famoso e prestigiado, que foi pego num esquema corrupto de manipulação de resultados de jogos no campeonato. Ele foi indiciado e expulso do esporte, mas nunca admitiu que entregou o jogo. No momento, ele está na condicional e vive na casa da namorada, completamente largado e desinteressado de tudo, e sendo sustentado por ela. Depois de brigarem, ele sai bêbado, rouba o carro dela, desacata alguns policiais e causa maior confusão. Ele definitivamente está numa fase ruim. Aí, Lina! Eu acho que nós devíamos conhecer mais gente! Como estava na condicional, dessa vez Paul vai preso de verdade e é enviado para uma penitenciária isolada. O que ele não esperava é que a situação ali é absolutamente tenebrosa. Paul só quer cumprir sua pena de 3 anos em paz e sair dali assim que possível. Mas o diretor do presídio tem outros planos. Ele trouxe o ex-jogador especialmente para que ele ajudasse no treino do time dos guardas da penitenciária. O diretor é completamente aficionado por futebol e quer que Paul ajude a melhorar o time, que não consegue ganhar alguns campeonatos regionais. O problema é que o chefe dos guardas tem outros planos, diferentes de Paul e do diretor. O capitão Nauer não quer saber da interferência de ninguém. Paul descobre logo quando chega que essa prisão é extremamente cruel. Os guardas são autorizados a agredir os prisioneiros sempre que sentirem vontade. E o capitão Nauer deixa bem claro que quem comanda a situação é ele, e não o diretor. A grande verdade é que nenhum deles presta, nem o diretor, nem os guardas. E é aí que temos a primeira grande sacada do filme. Os presos ali são homens perigosos e cruéis, assassinos e traficantes, pessoas realmente muito más. Mas os guardas, os agentes da lei, aqueles que deveriam ser corretos e justos, na verdade são tão maus quanto os presos.
às vezes até piores. São violentos e não se importam de usar a força sempre que tiverem vontade. Eles têm maneiras bem próprias de manter tudo sob controle. Paul é odiado por todo mundo ali dentro. O único com quem ele faz amizade é o Muambeiro, um cara muito simpático e que fala bastante, e consegue tudo que a galera quer dentro do presídio. O diretor quer que Paul seja uma espécie de consultor, mas ele é sutilmente convencido a recusar a oferta. Mas o diretor é um homem acostumado a conseguir o que quer, de um jeito ou de outro. Ele ameaça Paul com um aumento de pena se ele não ajudar. Então o jogador tem uma ideia genial: montar um time de presidiários para jogar contra os guardas. Assim, os guardas poderiam vencer e reconquistar a confiança deles mesmos e dos torcedores. O problema é que os presos não mostram nenhum interesse, principalmente por odiarem o Paul. Mas aos poucos e com a ajuda do bombeiro, ele vai conseguindo algo levemente parecido com um time de futebol. O diretor diz que vai fornecer um local de treino e equipamentos para que os presos possam se preparar para o jogo. Só que a diferença entre o time deles e o dos guardas é gritante. Como o jogo vai ser televisionado, o diretor e o Capitão Knauer não têm a menor intenção de deixar que os presos cheguem perto da vitória, então eles dificultam o máximo possível. Os presos que Paul vai recrutando para o time definitivamente não batem bem da cabeça. Para facilitar um pouco a vida do Paul, quem entra no esquema é Nate Scarborough, um outro ex-jogador ganhador de prêmios e que também está afim de uma revanche contra os guardas. Com a ajuda de Nate e do bombeiro, as coisas finalmente começam a funcionar. Eles sabem que não vão conseguir o melhor time do mundo, principalmente com as limitações de tempo e de equipamentos. Mas, como eles mesmos dizem, pode não ser o melhor, mas com certeza vai ser o mais violento. Para isso, eles usam as mais variadas técnicas, desde descobrir quais guardas já quebraram ossos antes, até sabotar os anabolizantes que eles tomam. Sim, os guardas tomam anabolizantes. Você já reparou no tamanho deles? Os guardas são absolutamente asquerosos e fazem questão de provocar e humilhar os detentos sempre que têm oportunidade. Eles são muito sujos. Tão sujos que a gente simpatiza com os presos. Sim, são criminosos, sanguinários e inescrupulosos, mas eles também são simpáticos e engraçados. O roteiro dá uma virada interessante e transforma os bandidos em pessoas com histórias e personalidades únicas, e a gente acaba gostando deles e torcendo para que eles ganhem. Para tentar impedir que Paul consiga juntar um time decente, os guardas fazem questão de ir atrás dos caras bons, que seriam ótimos jogadores. Só que isso tem um efeito reverso. Os presos já estão de saco cheio dos abusos e mesmo os grupos que se odiavam resolvem se unir e criar um time realmente competitivo. Paul precisa usar o que tem disponível e se surpreende com as habilidades de alguns dos presos. Alguns deles realmente têm talento. Para manter o controle sobre os presidiários, o Capitão Knauer coloca um detento para espionar os movimentos do time adversário. Como os presos vão ficando cada vez melhores, mesmo com todas as dificuldades, os guardas decidem dar um jeito de acabar com a motivação deles. E é a partir desse momento que as coisas realmente saem do controle. A parte final do filme é muito legal e é bacana de assistir sem saber o que acontece. Então, eu não vou contar mais nada, mas definitivamente vale a pena conferir. O elenco está cheio de nomes conhecidos, tanto do cinema quanto do esporte. Tem atores como Chris Rock, o James Cromwell, Terry Crews, William Fichtner. Tem lutadores como The Great Khali e o Bob Sapp, e até mesmo jogadores de futebol americano, e outros que são lutadores e jogadores. É uma loucura, e o mais impressionante é que funciona. Os caras realmente se encaixam nos papéis. Como todo filme de comédia, algumas piadas e situações são problemáticas e não funcionam mais. Mas a maior parte do filme envelheceu bem, e a gente consegue se divertir numa boa. O roteiro não é muito profundo, mas faz sentido, além de transformar os bandidos em quase mocinhos, fazendo a gente torcer por eles e não pelos guardas. A trilha sonora é sensacional, e combina muito bem com a história. Não é a produção mais incrível do mundo, nem a melhor produção do Adam Sandler, mas definitivamente está na lista de filmes bons dele, então pode ver sem medo. Divertido e sem medo de usar muitas situações clichês, é uma comédia violenta com várias piadas idiotas, mas que te deixa com questionamento. Quem são os verdadeiros caras maus aqui? E essa é a nota do nosso vergonhômetro. É isso aí, cinemáticos! Nunca assistiu Golpe Baixo? Pode ver tranquilo, é muito legal. Só tenha em mente que é uma comédia do Adam Sandler. Segue a gente lá no Instagram e não esquece de deixar o like, ajuda muito na divulgação. Compartilha com todo mundo que você conhece, dá essa força pra gente. Lembrando que é muito importante manter os cuidados por causa da pandemia, então use máscara, higienize sempre as mãos e mantenha o distanciamento social. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você maratonar o canal. Não perde tempo, vai lá!
E se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Todo domingo, 10h30 da manhã, tem vídeo novo. Valeu!